Olá, gente. Vamos voltar então? Agora, esse vídeo é para podermos tratar de quais são as tecnologias que vão ajudar o paciente debilitado na audição dele a recuperá-lo de alguma forma, né? Então, se a pessoa ela teve uma lesão no ouvido médio, como a gente comentou, reprisando, ela pode ter uma perda auditiva. Se foi na cóclea, se foi no nervo auditivo, provavelmente será uma perda permanente, tá bom? Algumas das coisas que a gente tem é esse amiguinho aqui, vocês devem lembrar bem dele, né? Já deve ter visto. Se a gente não tem um tio, um avô, uma avó que já usou dessa tecnologia aqui, a gente conhece alguém que já usou. Então, basicamente, como é que ele funciona? Você coloca isso aqui no ouvido, né? Então ele fica encaixadinho aqui no ouvido, preso ali, e ele tem três estruturas básicas. A primeira delas, eu vou colocar isso para vocês no material também, tá bom? Então não se preocupem, porque no material que eu vou deixar, que vocês devem já ter acesso a ele aí agora, vai estar explicando um pouquinho da técnica disso aqui. Mas ele tem basicamente um microfone, um reprodutor de áudio e também algumas estruturas de comunicação. Como que isso aqui funciona? Você coloca ele no ouvido e aí quando uma pessoa fala, aquela fala é eletronicamente captada por esse dispositivo e amplificada ao seu ouvido. Então ela fica muito pertinho do seu ouvido. Ela faz com que você consiga escutar aquele som como se tivesse um microfone, como se tivesse um alto-falante, desculpa, muito pequenininho ali, aumentando aquele som perto do seu tímpano. Então se você tem um tímpano super rígido, que eu posso falar muito alto, que ele vai vibrar um pouquinho, na hora que eu falo baixo, esse cara vai amplificar. Então, o baixo dele é um sinal amplificado. Basicamente, ele faz esse processo de aumentar o sinal. Tá bom? Então, ele é um suporte, uma tecnologia de auxílio. Eu vou mostrar para vocês agora, é uma solução que a gente tem aqui, que é a seguinte. É esse cara aqui, tá bom? E o segundo é esse outro cara aqui, ó. Tcharam, tcharam. Eu não sei se vocês já viram esse projeto, ele é um projeto do CDTTA, do Inatel, e qual que é a concepção dele? Vamos imaginar o seguinte, a pessoa está usando esse sisteminha aqui, como eu comentei, ele fica aqui atrás, né? Então ele vai ficar atrás do ouvido. Aqui atrás do ouvido, eu estou de frente para vocês, vamos imaginar que na minha frente tem ali um palestrante, o Albert Einstein voltou à vida e está dando uma palestra para a gente super interessante. Mas atrás de mim tem uma série de pessoas que estão lá fazendo um monte de fofoquinha aí, né? Ou sei lá, falando alguma coisa que não é relacionada à palestra. E aí, como o meu microfone está aqui para trás, é claro para vocês que esse ruído que está atrás de mim, ele vai ser amplificado às vezes até mais do que a fala daquela pessoa que está lá na minha frente, no auditório cheio, com o Albert Einstein que voltou à vida falando, ele está lá na frente. Então, talvez o que a pessoa aqui atrás falar, mesmo que ela fale, eu vou escutar como um ruído audível, né? Então, esse é um cenário muito comum para as pessoas que usam esse tipo de dispositivo e ele é bastante inconveniente. O que esse sistema aqui faz? Ele se chama aro magnético. Como eu comentei com vocês, além da amplificação e do microfone da amplificação, ele tem algumas estruturas de comunicação. É um modelinho mais antigo que ele tem um negócio chamado bobina T. A maioria dos modelos é desse aqui, mas se prevê que em 8 anos, no máximo 10 anos, essa versão já sai de uso. Porque essa bobina T, ela permitia que a pessoa, ao pegar o telefone fixo, ela também tivesse uma melhor adequação do sinal de áudio do telefone fixo para o ouvido dela. Então, basicamente, essa bobina T, ela recebia as vibrações eletromagnéticas do telefone fixo, jogava para esse dispositivo para você poder escutar o telefone fixo. Então ficou claro para vocês por que em 8, 10 anos no máximo isso aqui já não vai existir mais ou vai estar bastante em desuso? Porque as pessoas já não usam mais telefone fixo, né? Então essa tecnologia de bobina T não é compatível com um celular, ela é compatível com uma tecnologia mais antiga. O que se espera no futuro é que esses caras aqui eles sejam equipados com outras tecnologias. Alguém tem um palpite de qual? Vou dar 3 segundos. 1, 2, 3. Mas eu acho que todo mundo talvez consiga pensar em Bluetooth ou Wi-Fi ou coisas desse tipo como as tecnologias de comunicação disso com isso, né? Para que você consiga escutar isso aqui muito bem usando um dispositivo de suporte auditivo. Beleza?
Então, entendendo esse cenário, o que foi feito? A gente hackeou com esse equipamento aqui, com esse circuito aqui, a gente hackeou a bobina T desse cara. Então, basicamente, a pessoa, se ela está num auditório, está numa sala de aula, e debaixo da carteira dela, ou debaixo da cadeira dela, tem isso aqui, estão vendo que tem uma lininha ao redor dele? Se eu tirasse esse adesivo aqui, ó, até tirei uma pontinha para vocês poderem ver, estão vendo que tem um fiozinho aqui, ó, vários fiozinhos, né? É um fiozinho só, mas ele está enrolado várias vezes ali dentro. Esse fiozinho que está aqui, ele forma uma bobina ao redor dessa chapa. Essa bobina, ela vai trabalhar como se fosse uma bobina do telefone fixo que existia antigamente. Então, o que basicamente esse circuito todo faz, ele é todo acoplado, né? A parte do áudio aqui de cima, ela é acoplada a esse circuito aqui. E aí, o objetivo do sistema é assim, o microfone da pessoa que está falando, ele é acoplado a esse sistema. Né? Então, ele tem uma entradinha P2 aqui para a gente poder fazer essa... Não sei se... Aqui, ó. Uma entradinha P2 aqui, para entrar com o sinal de áudio dele. Então, se ele está falando, basta que tenha um fio ou algum tipo de conexão do microfone que ele está utilizando a esse sistema. E aí a pessoa que está usando esse dispositivo, e ela está dentro do campo eletromagnético gerado por esse aqui, lembrando que ele tem uma bobina, quando a pessoa fala ao microfone, esse sistema, né, a fala dela vai passar pelo circuito e vai ser como se fosse encaminhada, amplificada pela bobina que tem aqui. Como a gente está hackeando esse cara, ele tem uma bobina T que era usado pelo telefone fixo, lembra? Isso aqui é como se fosse o telefone fixo. Então, esse eletromagnetismo gerado por ela vai ser recebido por esse cara. E aí, o que ele faz é assim, ele potencializa a fala da pessoa que está ao microfone. Então, quando a pessoa fala, essa chapa vai pegar só a fala dele, porque é o áudio dele que está conectado a ela. Então, para o dispositivo do usuário, vai chegar até ele a fala do palestrante, a fala do professor, a fala da pessoa que está conectada ao sistema. E aí, todo mundo que estiver por trás... vai ser um ruído ambiente diminuto, vai ser um ruído ambiente miniaturizado. A grande vantagem disso é que as pessoas, principalmente estudantes ou indivíduos que querem estar focados em uma atividade, vão ter melhor qualidade de audição, melhor qualidade de vida, porque ela consegue focar naquilo que a pessoa que lhe interessa está falando. Naturalmente, isso aqui não elimina todos os ruídos, porque pode ser que uma pessoa fale assim, Felipe, para de dormir, e não seja o professor, seja outra pessoa, e eu vou ter que escutar. Mas ela diminui o ruído ambiente para que eu consiga centralizar a minha concentração no professor, no palestrante. Então, essa é uma estratégia para pessoas com uma lesão que reduziu a acuidade auditiva, mas que não a eliminou por um todo. Vejam só que o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que aproveitar a audição que essa pessoa tem e melhorá-la. Vamos imaginar então uma pessoa que teve a lesão do nervo óptico. Nesse caso, a pessoa que teve a lesão do nervo óptico, geralmente se utiliza implantes cocleares. O que são implantes cocleares? Você tem o rompimento do nervo. Então, aqui o nervo foi rompido. Do lado de cá, vocês estão vendo? Do lado de cá está a cóclea e do lado de cá está o cérebro. O que se faz é colocar alguns eletrodos, né? Algumas formas de se conectar ao nervo óptico, eletrodos, dentro do cérebro da pessoa. Isso vai até o crânio dela, tá bom? E do lado de cá, ó, eu tenho um outro, esse cara é um transdutor. Para que isso serve? E esse transdutor aqui vai lá no sistema de processamento. Para que isso aqui serve, então? Já que houve uma lesão daqui para cá, a gente está fazendo uma ponte, de forma que o que a pessoa escutou, que é processada por esse dispositivo, que é basicamente um desse aqui, né? Uma tecnologia diferente, mas o princípio é muito parecido. O que essa pessoa escutou, ela vem para esse cara. Esse cara manda a informação para esse. E esse atua como se fosse a cóclea que está lá longe e rompida. A cóclea pode estar saudável, mas a ponte que a liga até o cérebro foi rompida de forma permanente. Então, o dispositivo de áudio capta o sinal, amplifica e passa para esse transdutor aqui, e ele encaminha a informação
para o eletrodo que está direto no nervo óptico que encaminha para o cérebro. Vejam só que aqui aconteceu um processo de hackear o corpo humano, né? Foi um processo de implante invasivo para conseguir reabilitar a fala humana. Perfeito? Isso é uma coisa que custa um dinheiro relativamente alto. Um procedimento desse, com todas as tecnologias envolvidas, fica muito pesado para o sistema público de saúde, né? E para as pessoas que vão tentar bancar isso de forma particular. Para vocês terem uma ideia, esse sistema que está aqui, só os componentes, né, não fica menos que R$12.000 para a pessoa carregar, né, para poder utilizar. Mas o que está lá interno, principalmente o que está interno, ele fica muito mais caro. Então, uma cirurgia dessa fica ao redor ali até de uns R$100.000 o todo, porque ela é muito específica. Então, tem um custo muito alto e muito delicado. Algumas outras estratégias utilizadas remetem a gente nas aulas anteriores de comunicação alternativa. Entre as comunicações alternativas, a gente tem as libras, então as pessoas conseguem se expressar por meio das mãos, e também tem a leitura orofacial, que é quando uma pessoa que não escuta, ela consegue interpretar o movimento dos meus lábios. Então, para ela seria algo assim: oi, tudo bem? Pelo movimento da minha boca, a pessoa que não escuta teria a capacidade de interpretar. Hoje há um debate bastante grande nas sociedades que defendem, né, os direitos das pessoas com audição, de que a leitura orofacial é um recurso interessante, mas a de Libras ela é mais importante, porque se todo mundo soubesse falar Libras, a comunicação seria plena. Há, do outro lado, né, outro grupo que entende o seguinte, que esse processo de todos aprenderem Libra, ele é quase utópico, uma vez que a população, pensando na brasileira, não fala outras línguas. A gente fala o português, malemar inglês, malemar espanhol, quiçá uma outra língua como as Libras. Então, para que a pessoa surda ela consiga se integrar, talvez fosse melhor para ela a leitura orofacial. Então, há um debate entre esses dois polos. O que as tecnologias médicas podem fazer é prover recursos e ferramentas. Então, hoje existem muitos aplicativos que ensinam as pessoas a como aprender Libras, assim como ensinam as pessoas com surdez a como interpretar lábios. Inclusive, esses aplicativos também são objeto de estudo aqui do CDTTA, beleza? Gostaria muito que a gente pudesse estar aqui próximo, para poder demonstrar para vocês essas tecnologias todas. Nesse primeiro momento não é muito possível, mas uma das tarefas que eu vou passar para vocês, que vai estar lá no material também, não fiquem bravos comigo por passar a tarefa, tá? Mas essa tarefa é tranquila. É basicamente para vocês lerem os artigos sobre como que esses amiguinhos aqui estão funcionando, como que essas tecnologias estão funcionando. E depois fazer um resumo para ver se vocês entenderam para que elas servem e qual que é a tecnologia envolvida. Tá bom? Pessoal, esse é o último vídeo então sobre essa aula. Não compensa a gente fazer vídeos muito longos, porque o objetivo é vocês entenderem os pontos principais. Eu vou estar à disposição de vocês para poder tirar as dúvidas e peço que vocês leiam o guia também. É um guia resumido, mas que vai ajudar a interpretar essas tecnologias todas. Combinado? Pessoal, muito obrigado. Fiquem bem, mandem notícias e estou com saudades. Tá bom? Tchau, tchau, e a gente se vê na próxima aula, que vai ser hoje ainda, mas sobre perda visual. Como que as tecnologias assistivas ajudam as pessoas com perda visual. Engenharia de reabilitação salva vidas, motiva vidas e traz bem-estar para as pessoas. Valeu, pessoal!